Amém. Boa noite. Final de semana nós tivemos um programa atípico. Eu fui com a liderança para Curitiba. Lá estava acontecendo um seminário de liderança, algo muito impactante, algo que falou muito no nosso coração. E domingo nós temos um testemunho para contar, um testemunho coletivo de um livramento que Deus deu. Domingo, você vai ter que vir domingo à noite para saber. É uma pena, não vou contar. Amém? Mas foi realmente algo que vem despertando no meu coração muito forte acerca da liderança, do poder da liderança. E olhando para a Bíblia eu vejo que nela está retratado o maior líder de todos os tempos. Nós vemos que Jesus Cristo é anunciado ali como o maior exemplo de líder que a terra já teve. Nós vemos que os seus atos, as suas palavras serviram e servem até o dia de hoje como modelo a seguir, como procedimento a ser adotado nas nossas vidas. Nós vemos equipes de liderança fazendo planejamentos sobre ensinamentos da Bíblia, ensinamentos que Jesus buscou aplicar com seus discípulos. Nós vemos que ele quebrava todo o padrão que existia na terra. Ele quebra até os dias de hoje todo o padrão, todo o costume. Ele é contrário a tudo aquilo que o homem tenta colocar como regra. Ele fazia sempre um passo à frente de tudo que os homens planejavam. Ele era aquele que atendia as pessoas não pela dignidade que a sociedade declarava sobre as pessoas, mas ele atendia aqueles que realmente necessitavam da sua ajuda. Ele atendia realmente aqueles que estavam efetivamente precisando de um auxílio, precisando de uma ação de compaixão. E pensa em alguém que era mestre em exercitar e ensinar a compaixão. E eu vejo que uma das melhores definições acerca do que é compaixão é sentir a sua dor no meu coração. Não existe melhor significado para compaixão quando a pessoa se coloca no lugar da outra, quando a pessoa realmente sente a dor do outro. Isso é compaixão. E isso é o que Jesus, ele teve por todos os lugares por onde ele ia. Ele ia, encontrava com um coxo, ele era tomado de compaixão, fazia com que o homem voltasse a andar. Ele encontrava com o cego, declarava a palavra sobre aquele cego, o cego voltava a enxergar. Demônios eram expelidos por sua autoridade, pelo poder da sua palavra declarada. Então, imaginem só vocês acerca de quanto Jesus exercitou isso sobre a terra. A dor intensa que ele sentiu ao longo do seu ministério na terra. Por onde ele ia passando, durante o exercício do seu ministério na terra, ele ia tendo compaixão pelas pessoas. Logo, ele ia tomando a dor das pessoas para ele. Então imagine quanta agonia passou por ele, imagina quanta dor Jesus não foi sentindo, mas ele foi passando por todas elas, porque ele tinha uma missão. Ele estava debaixo de uma missão, ele estava debaixo de um propósito divino que estava além daquilo que os homens poderiam imaginar. Algo que nós vemos ao ler a Bíblia, nós temos contato. Por isso a sua devoção diária, ela se faz necessária para que a cada dia você possa ir ao encontro de uma experiência que Jesus teve aqui na terra. E conforme você vai lendo, você vai querendo mais. Não há livro melhor, não há livro mais vendido em toda a terra do que a Bíblia Sagrada. Por isso nós vemos que o nosso Senhor, o nosso Pai, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo o sempre. Amém? Nessa noite eu quero falar a respeito da compaixão de Cristo. Quero fazer um paralelo entre a compaixão de Cristo e entre a fé. Algo que nós precisamos ter no nosso
tanque, no nosso reservatório, sempre ele precisa estar cheio. Quando o nosso reservatório estiver 3/4, passa ali no posto de gasolina celestial, no posto de renovo celestial e manda completar. Nunca deixa o seu tanque chegar pela metade. 1/4 na reserva, que nem muitos eu conheço aqui que gostam de andar com seu carro, a luzinha piscando, o motor gritando, o guarda na rua vindo, falando: meu querido, próxima esquina talvez você não chega, enche logo esse tanque aí, ou coloca pelo menos R$5 aí no negócio. Não precisa revelar, mas você já foi no posto de gasolina com alguém que saca da carteira uma ostentadora nota de R$5 e dá na mão do frentista e fala: coloca tudo de álcool? Tem gente que conhece e dá uma gotinha a mais, né? Dá um capricho aí. Jesus amado. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre fé. Nessa noite eu quero falar a respeito de uma das passagens de Jesus aqui na terra. Ele se depara com um homem que estava à beira da morte. Ele se depara com um homem que a Bíblia retrata em algumas versões um moribundo. Estava à beira da morte. Ele se depara com a agonia de um homem e tem compaixão desse homem. Só que antes de entrar nesse texto, eu convido você a refletir acerca da forma como Jesus agia aqui na terra. Jesus, ele jamais criou com os seus discípulos um comitê. Jamais ele criou com os seus discípulos um comitê para decisões rápidas, para tomada de decisões rápidas, para saber quem ele deveria de ajudar. Ele não era aquele que encontrava como necessitado, reunia ali ele e os 12 discípulos e falava: e agora? Você acha que o Cleiton é merecedor? O Cleiton é digno de ser ajudado? Puxa, uns dizem que sim, outros dizem que não, vamos chegar a um consenso. Não existia. O Pai ministrava o coração de Jesus no mesmo momento, e ele era tomado por compaixão, e ele ia ajudando as pessoas necessitadas conforme elas iam passando sobre a vida dele, perto da vida dele, ou por onde ele passasse. Porque compaixão ela não se mede. Não há como medir compaixão. A compaixão ela se ministra. Você precisa exercitar a compaixão. Você precisa colocar a compaixão para atuar. Não dá para você medir. A justiça, ela busca apenas os méritos da questão, enquanto que a compaixão considera apenas a necessidade. Apenas a necessidade. A compaixão, não a justiça. Motivava o médico dos médicos, que ele não veio à terra para curar aqueles que eram considerados justos ou dignos, mas ele veio à terra, o médico dos médicos estava com a missão de curar os enfermos, levar os pecadores ao arrependimento. Essa era a grande missão que o nosso mestre tinha. Por isso eu quero nessa noite convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. E você vai compreender o tema da mensagem desta noite. A compaixão gera mudanças. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo.
Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. O meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E para concluir, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, amado Pai, nós apresentamos este momento diante de Ti. Nesta hora eu clamo, eu apresento o meu desejo, que é que o Senhor cresça nesse lugar, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Apenas usa-me, Senhor, como Teu instrumento nessa noite para compartilhar esta mensagem, para compartilhar os princípios que estão inseridos, ó Pai, nesta mensagem, Pai. Por isso, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Ajuda-nos, ó Pai, a termos sabedoria para entender as Tuas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a gerar em nós arrependimento para o conserto, Pai. O arrependimento traz mudança de caminhos, ó Pai. Que sejamos tomados, ó Pai, e tenhamos olhos para a compaixão do Senhor por nossas vidas, ó Pai. E assim, ó Pai, que a Tua compaixão gere mudanças em nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, a liberdade para que o Teu Santo Espírito, Senhor, cumpra com os Teus propósitos sobre a nossa vida nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui rendidos diante do Senhor, rendidos diante do Seu poder, e para declarar, ó Deus, que nós reconhecemos o Teu senhorio, nós reconhecemos o Teu poder, a Tua majestade sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, ó Pai. E assim, ó Pai, nós entregamos este momento diante do Senhor, clamando para que o Senhor venha e cumpra com aquilo que o Senhor, ó Pai, determinou para nós nesta noite, Senhor. E assim, ó Pai, que possamos ter mais entendimento, Senhor, acerca de Jesus, aquele que tem toda a autoridade sobre a terra, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em quem nós temos crido. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos e bendizemos ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Nos evangelhos e no livro de Atos, nós vemos que os centuriões romanos, os soldados romanos, são apresentados como homens íntegros, homens de caráter, homens posicionados. E esse era um exemplo perfeito que caracteriza essa passagem, caracteriza aqui o texto em Lucas 7. E o mais curioso é que os anciãos judeus, eles não tinham um afeto com o povo romano, não tinha um bom trato com os soldados romanos. Porém, nós vemos que aqui, no entanto, são esses mesmos homens, anciãos, que recomendam a Jesus, recomendam ao maior líder de toda a história, recomendam aquele na qual as suas palavras eram conhecidas por todo Israel. Em algum local ele já tinha passado para manifestar o poder de Deus na terra. E ali naquele momento nós vemos que existe uma recomendação. Um centurião romano estava desesperado, tomado de agonia, porque um servo seu, na qual ele tinha muito apreço, na qual ele gostava muito, ele estava para morrer.
Ele estava numa condição de saúde lamentável. E aqui nós vemos que esse centurião romano mostrava que ele, apesar de toda a prática que nós vemos, que até de exercício de força, exercício de manipulação desse povo romano, nós vemos que esse centurião mostrou ser um homem com coração. Esse centurião mostrou ali que ele tinha um sentimento por aquele servo, um sentimento por alguém que era muito querido, inclusive em todo o povo. Alguém que tinha, inclusive a Bíblia diz aqui, edificado a sinagoga. Por isso o povo judeu também estava ali diante de uma situação na qual o sentimento estava no coração deles também. Por isso eles já se identificaram com o sentimento desse centurião, um homem com coração. E ele acreditou que a história do seu servo poderia mudar, porque ele recebeu uma palavra acerca de um homem que tinha o poder dos céus, que tinha autoridade, e sobre essa sua autoridade as enfermidades tinham que se render. Por isso ele viu em Jesus a oportunidade de ter novamente o seu servo junto de todo o seu povo, a alegria que o seu servo trazia novamente no meio do seu povo. Tiago capítulo 1 versículo 3 diz que, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, a prova da fé. E aquele homem, imaginem vocês, ele não era um cristão. Ali naquele momento, a fé daquele homem foi trabalhada, e ele automaticamente viu no nosso Senhor uma possibilidade, e ele teve que crer. Era a única alternativa. De repente hoje você se encontra aqui da mesma forma, a única alternativa. E hoje eu estou aqui representando esse ancião judeu, dizendo: Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar o percurso que você está tomando, o percurso que você pode pensar que vai te levar a momentos de alegria, vai te levar a lugares de conquista, mas conforme você vai avançando, você vai contemplando um novo cenário, um cenário mais acinzentado, um cenário de trevas, um cenário que está te assustando. Porém Jesus está nesse lugar, amém? E você vê que Jesus, ele não era parcial em nada, ele era completo em todas as coisas. Até porque você começou a ler Lucas capítulo 7, no versículo 1, ele diz: tendo Jesus o quê? O quê? Concluído, ou tendo Jesus concluído, tem outra versão, e depois de concluir a todos estes discursos. Ou seja, onde ele ia anunciar a sua palavra, ele ia e realizava o 100%. Aonde ele ia, Jesus ele ia e completava, ele ia e ele concluía. Ele mostrava ali o poder da sua palavra diante de qualquer circunstância. Nenhuma circunstância fazia com que ele falasse pela metade. Aqui nós vemos isso, nós vemos que Jesus ele concluiu, e somente após concluir é que ele avançava. Após ele ir e realizar a missão na qual Deus Pai havia entregue a Jesus, após ele concluir essa missão, ele ia e avançava. Ele não ficava a dever em nada em suas conclusões. Então ele termina justamente tudo aquilo que ele começa a explanar ao povo. Amém? Até aqui vocês estão comigo? Vamos continuar então. Por onde Jesus ia passando, ele ia deixando o peso da sua palavra. Ele ia deixando ali o peso da sua palavra, palavras de impacto, palavras de cura, palavras de transformação, palavras que davam às pessoas visão. 2 Coríntios 5, no versículo 7 diz: porque nós andamos por fé e não por vista. Aquele que recebe as palavras de Jesus é alguém que anda por fé,
é alguém que não é movido por uma vista, não é movido por circunstâncias, não é movido por um cenário que você está vendo, que você espera que termine e comece um novo filme, porque aquele lá está te causando arrepios, aquele lá causa agonia para você, mas porque você anda por fé, a vista não vai te trair. Porque você anda por fé, você continua avançando. E ali continua esse texto no versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus e pedindo que viesse curar o seu povo. Amém? Nós vemos aqui que o centurião era alguém que tinha influência sobre estes anciãos. Aqui nós vemos uma tipificação da ação do Espírito Santo sobre nós. Se você ainda não percebeu, veja, Romanos 8, no versículo 26, fala justamente aquilo que esses anciãos foram realizar. Eles foram fazer aquilo que o centurião não estava apto a fazer. Romanos 8, no versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Aqui entra: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aqui nós vemos então a tipificação da ação do Espírito Santo, indo levar ali o clamor, indo levar ali a necessidade daquele povo, a necessidade daquele centurião a Deus Pai. Não sabia como orar, não sabia como clamar, mas o Santo Espírito, Ele intercede por nós, Ele leva as nossas petições ao nosso Senhor. Nós clamamos a Ele, Ele intercede por nós, e o nosso Senhor é o único caminho que nos leva a Deus. O nosso Senhor é a ligação que nós temos com o nosso Pai. E aqui então o texto ele continua. Nós vemos aqui que nessa passagem os anciãos aqui representam até mesmo uma ação como o Espírito, que é como um advogado, como aquele que pede para falar no nosso lugar. Não é assim? Não é isso que um advogado faz? O advogado, ele por procuração tua, por procuração do cliente, ele vai e fala no lugar do cliente, ele representa ao seu cliente, ele toma ali as dores do seu cliente, ele fala porque ele conhece a lei, ele conhece a forma como ele deve se expressar diante daquela circunstância. E ali nós vemos que, por ele saber o que fazer, nós vemos que a ação do Espírito Santo, ela sempre traz uma performance que satisfaz aquilo que o nosso coração estava clamando, que a nossa súplica, que a nossa petição estava clamando. E a resposta da performance do Espírito Santo de Deus sempre é o perdão. O perdão, ele sempre vem para mudar uma história, para mudar uma circunstância. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha por nós. Amém? Ele trabalha conosco e por nós. Para te explicar melhor, conosco, nos convence do pecado que nos assedia, da justiça a que nós temos direito e do juízo que virá se nós não mudarmos de postura. O juízo que virá se não houver arrependimento sobre as nossas vidas. E o versículo 4 continua ali: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. É isso que está escrito? Ele é digno de que lhe faças isso. E o que é que tornava esse servo digno? O que é que tornava ele alguém a ser chamado de uma pessoa digna? Ele era alguém que amava o povo e, por consequência, o povo também o amava. Ele edificou a sinagoga ali do povo. Então você já entende um princípio básico: homens que amam, edificam. Homens que edificam, amam. Logo, a Bíblia diz que nós só temos que dever uma coisa ao nosso próximo. Nós devemos dever o amor. Apenas o amor. Essa seja a nossa única dívida nessa terra. Se você amar, logo você vai ser um agente de edificação.
O servo, ele era alguém que amava, logo ele edificou, e porque ele edificou, ele era amado. Versículos ali continuam a declarar essas palavras. Indo para o versículo 6, nós vemos: então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Uma coisa é certa, nós vemos que Jesus aceitou a intercessão dos anciãos. Vocês concordam comigo? Jesus aceitou a intercessão daqueles anciãos porque ele se direcionou até a casa onde estava este homem. Ele se direcionou à casa de um soldado romano. Mas se queremos pedir algo ao nosso Senhor, sabemos que nós temos a graça sobre as nossas vidas, um favor que nós não merecemos. Mas se nós queremos pedir algo, se nós queremos cobrar algo, queremos algum benefício, nós temos que buscar ser chamados, ser encontrados dignos para receber esse benefício, para receber aquilo que nós tanto clamamos, para que Ele entre na nossa casa. E o amor e a nossa obra de fé faz justamente com que Ele visite a nossa casa. Só que, se você percebeu nesse texto, os judeus diziam que ele era digno, que o centurião era digno, porém, ele mesmo dizia que não era. Havia uma contradição ali, naquilo que estava sendo falado. Para que isso não aconteça nas nossas vidas, nós dizendo uma coisa, os céus clamando por outra, declarando outra das nossas vidas. Para que isso não aconteça, nós devemos ter uma plenitude na nossa comunhão. Nós devemos ter uma comunhão com o nosso Senhor. Nós devemos estar ligados ao Espírito Santo para não nos contradizermos diante do Pai. Temos que ter essa comunhão, temos que estar ligados ao Espírito Santo. E os amigos do centurião serviam de intermediários entre Jesus e ele. E sabe, o que mais me impressiona aqui não é apenas o grande amor. Não é isso que me impressiona mais, mas também a grande humildade com que esse homem se apresenta. Esse homem se apresenta com uma humildade. Imagina só você, um soldado romano dizer a um pobre rabino, um soldado romano com toda aquela pompa, com todo aquele poder, dizer a um pobre rabino judeu que ele não era digno de tê-lo em casa. Ele diminuindo-se diante daquele outro homem. Para que você entenda um pouco de história, os romanos, eles não eram conhecidos por demonstrar humildade, e especialmente diante dos judeus. Por isso, num momento como aquele, ele foi tomado de compaixão. Ele foi tomado de um processo de humildade sobre a vida dele, que ele teve que se posicionar dessa forma para ser encontrado digno, para que o Senhor viesse com benefício sobre a sua casa. E essa característica foi a que mais impressionou Jesus, a fé daquele homem. Um homem que não tinha uma vida ligada a ele, não tinha uma vida de devoção, mas ele trouxe a admiração do Senhor para ele. O Senhor diz nessa noite para você: quando você vai chamar a minha atenção? Quando que as tuas atitudes vão atrair a admiração? Lembre-se que o comportamento de um dia, ele não serve para uma vida inteira. Lembre-se que você precisa todos os dias apresentar-se digno diante do Senhor.
Lembre-se que todos os teus dias você precisa buscar em atrair a admiração do teu Senhor. Todos os dias. E se você se lembra, em 2 ocasiões, os evangelhos dizem que Jesus ficou admirado. Em Cafarnaum, ele ficou admirado com a fé de um gentil. Em Nazaré, ele admirou-se com a incredulidade dos judeus. Marcos capítulo 6, versículo 6. E além do centurião, Jesus só elogiou mais uma pessoa por sua grande fé. Uma mulher gentia, cuja filha foi liberta de um demônio. Mateus 15, versículo 28. E se você conhece essa passagem, você vai ficar impressionado da mesma forma que eu. Essas 2 passagens, Jesus curou à distância. Ele não estava próximo, mas ele ainda assim curou. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. O que te impede de abrir os teus lábios e declarar? Abrir os teus lábios e anunciar a palavra da salvação. A palavra da salvação que o Senhor apresenta para você. O que te impede de você ser alguém como nós vemos Jesus sendo anunciado no começo? Alguém que era conhecido por suas palavras. Alguém que era conhecido por suas palavras. Só anuncia essas palavras alguém que tem fé. Alguém que declara cura sobre uma pessoa enferma, sem ainda visualizar, sem ainda olhar ali com seus olhos a cura já realizada sobre a pessoa. Alguém que declara uma palavra de cura é alguém que tem fé. É alguém que crê que o nosso Senhor e Salvador tem poder para curar. Ele é Senhor de toda enfermidade. Ele tem senhorio sobre toda enfermidade, e toda enfermidade tem que se sujeitar diante da sua palavra. A fé do centurião era notável. Afinal de contas, ele era um gentil de origem pagã, um soldado romano treinado para ser autossuficiente, para não depender de ninguém a não ser da sua força e do seu poder de armas, dos seus escudos, da sua armadura. Ele não dependeria de ninguém. E na Bíblia não há nenhuma descrição de que ele já teria escutado Jesus pregar. Ainda assim, quando anunciaram o poder de Jesus para ele, ele prontamente creu. Coloque-se agora em um lugar de comparação com esse homem. Muitas vezes você está vindo aqui há semanas, há meses, há anos, e você tem dificuldade de acreditar na palavra que é anunciada. Você tem dificuldade de acreditar de que Ele é Senhor sobre as suas dificuldades. Ele é Senhor sobre toda a adversidade na tua vida. Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre céu e sobre terra. Tudo tem que se render diante dEle. Ainda assim, quando permitimos que a vista nos conduza, nós temos dificuldade de agir como este centurião agiu. Ele simplesmente creu. A sua única opção, a única possibilidade que estava diante dele era crer. Ou ele cria ou o seu servo morria. Esse centurião talvez ele tenha escutado falar, talvez ele tenha ficado sabendo do poder de cura através da vida de Jesus pelo oficial do rei. João 4:46 fala sobre isso, cujo filho Jesus também havia curado à distância. Poder da palavra. As palavras de Jesus ganhavam conhecimento de todas as pessoas. Que você seja conhecido por alguém na qual as suas palavras sejam palavras que edificam,
sejam palavras que fazem de você alguém reconhecido nos céus, mas também alguém na qual o brilho do Senhor aparece através da tua vida. Que as pessoas possam conhecer que da sua boca saem palavras de poder, saem palavras de cura, saem palavras de transformação. Não tem nada pior do que um cristão, não tem nada pior do que um cristão que permite que os seus lábios sirvam de uma rede de esgoto. Não há nada pior do que um cristão que permite que da sua boca saiam palavras sujas, saiam palavras que amaldiçoam, sem contar palavras torpes. Algo que todo cristão já deveria ter sido curado há muito tempo. Ai, mas é a pressão do dia a dia, os negócios não saem. Vem na próxima reunião de homens. Estamos falando sobre pressão. Se a tua argumentação, para não falar desculpa, é a pressão, venha e seja curado em nome de Jesus, amém? Venha e seja transformado. Saiba você que a justificativa, a argumentação, ela anda muitas vezes de mãos dadas com a mentira. E quem trabalha com a mentira, quem age com a mentira, não consegue ter aliança com o Senhor. Porque Ele é o Rei da verdade. Ele é o Senhor da verdade. Logo, se você caminha na mentira, você não consegue ter aliança com Ele. Versículo 8. Aqui vem um momento onde nós vemos de mais força nesse texto. Porque também... o centurião aqui declarando: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados, as minhas ordens, o que eu pedir eles fazem. Ele explica isso aqui: eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo àquele, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isto, e ele o faz. A palavra-chave aqui é também. Versículo 8 ele começa então dizendo: porque também. Ou seja, Jesus, eu sei, você é um homem que tem autoridade. Por isso eu sei, assim como ele faz uma associação com os soldados na qual ele liderava. Eu digo aos meus soldados, faça isso, vem, vai. E eu sou obedecido. E porque Jesus já tinha conquistado o coração daquele homem, porque Jesus já tinha conquistado a confiança daquele homem, a fé daquele homem, aquele homem já sabia: Jesus é Senhor, Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Então, a uma simples palavra, a uma pequena palavra, a uma voz de comando do Senhor, essa enfermidade vai ter que sair. A uma simples palavra, essa enfermidade vai sair. Ambos estavam sujeitos à autoridade. Ambos tinham o direito de exercer a autoridade. O centurião sobre os soldados, Jesus sobre as enfermidades. E ele tinha fé sobre aquele homem. Só que havia um problema aqui. Não sei se você notou nesse texto. No versículo 8 nós lemos: porque também eu sou sujeito à autoridade. O centurião estava dizendo: eu sou sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sobre o meu poder. Eu digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ele estava mandando, porém o seu servo não estava vindo em sua direção. O seu servo estava paralisado. Ele falava para o servo: vem, levanta, vamos para a guerra. O servo não conseguia obedecê-lo. O servo não conseguia atendê-lo como antes. Sabe por quê? Porque o seu servo estava debaixo de outro senhorio.
O seu servo não estava mais debaixo do senhorio do centurião romano. Ele estava debaixo do senhorio da enfermidade. Ele estava debaixo do senhorio das trevas. Então ele entendeu que somente Jesus tinha poder sobre aquele senhorio. Somente Jesus poderia agir sobre aquele senhorio. Somente Jesus pode agir sobre a tua vida. Então para de querer colocar sua mão aonde você não tem que colocar a mão. Para de querer agir da tua forma. Para de querer abrir as portas. Muitas vezes você age como um assaltante na fé. Você vai ali com a sua... Como é que é o nome daquele negócio lá? Você nunca roubou na vida, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Giló, nos seus tempos, quer dizer, nos tempos de Giló. Como que era o nome? Lima, né? Lima, era Lima, né? Que... Falando no crime. Boninho, no teu passado, que Deus curou. Como que era o nome daquele negócio que abria as portas? Tem mais gente aqui que quer contar testemunho ou não? Fiquei sabendo que você é de Guaianazes, né? Tá aí, tá explicado. Guaianazes. A micha. Tem muito cristão que anda com a micha no bolso. E vai abrindo porta, se depara com uma porta, ele olha, Jesus está ocupado. Vai lá e, que nem o MacGyver, abre a porta. Quem era o MacGyver? Você não tem a mínima ideia. Quem era o MacGyver? Vai ver Sessão da Tarde. Você sabe, né, Dani? Lógico. Até perdi o raciocínio, Jesus amado. Muitas pessoas avançam por onde não são chamadas. E depois, uma coisa é certa: a colheita virá. A colheita diante da tua situação vai vir, isso é inevitável. A semeadura, você tem opção. Você tem a opção de escolher a semente que você vai plantar. Porém, a colheita, ela é inevitável, ela vem. A colheita diante de um arrombar de portas no mundo espiritual vai trazer consequências lamentáveis. Mas aqui nós temos um grande ensinamento de fé que esse homem trouxe para nós. Lucas 9, no versículo 1 diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. O poder é uma virtude que Deus nos concedeu. O poder é uma virtude que Deus nos concede baseada no nome que está sobre todo nome. No nome daquele que somos enviados. No nome daquele que é o cabeça da igreja, Jesus. O nome que está acima de todo nome. Este é que tem poder. Aqui você viu Lucas 9. Ele, por ter autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre todo demônio, ele concede aos seus discípulos. Ele deu-lhes virtude e poder. Mas se você compreender, se você entender um pouco acerca da palavra de Deus, você vai entender que a autoridade, ela é uma virtude que somente funciona quando se mescla com a obediência. Se você não mesclar a obediência e a fidelidade, você não vai conseguir exercer essa virtude. Aquele que recebe poder precisa mesclar obediência e fidelidade a Deus. A fidelidade é você permanecer crendo, é permanecer com Ele, mesmo em meio a uma seca, mesmo em meio a onde você não consegue ver alternativa nenhuma, você ainda continua caminhando com Ele, porque você é fiel e obedece a sua palavra. Logo, essa virtude vem sobre a tua vida, logo a autoridade é entregue em suas mãos. Para que você consiga ter autoridade, você precisa ter uma vida com Deus. Não dá para você querer exigir autoridade sem ter obediência, sem ter fidelidade, sem ter uma vida com o Senhor. O poder do nome de Jesus e a autoridade da vida que Ele usa resulta na libertação de toda opressão maligna, a libertação de todo demônio, a libertação de toda enfermidade. E eu posso dizer algo para você: boa parte das enfermidades,
boa parte são através de legalidades de ações demoníacas. E se nós então aprendermos como Lucas 9 nos garante que nós temos essa autoridade, que essa autoridade já foi entregue ao homem, foi entregue aos discípulos e foi postergada ao homem, foi entregue ao homem. Quando eu e você compreendemos que se nós usarmos então essa autoridade, nós temos direito legal dado pelos céus para expulsar os demônios da vida das pessoas, e então milhares de pessoas serão curadas. Nós veremos a cura ao nosso redor, nós veremos milagres acontecendo quando nós usarmos o poder da palavra, quando nós tivermos fé. Mas para isso nós precisamos ter compaixão, nós precisamos pegar a dor do nosso irmão e colocar no nosso coração. Quando nós tivermos isso, a história da tua vida vai mudar, a história dessa igreja vai mudar. Você vai começar a ver as pessoas querendo procurar você, querendo procurar o ambiente onde você está, porque lá existe compaixão. Não existe a condenação que nós vemos o mundo pregando. A pessoa está enferma, a pessoa está doente, está passando por problemas. Certamente essa pessoa fez alguma coisa errada, certamente ela errou, certamente ela pecou, e então a condenação vem, os dedos são apontados para essas pessoas. E nós temos um grande exemplo que serviu nos tempos da palavra de Deus, na qual ela aconteceu, e ela serve nos dias de hoje. O poder da palavra lançada. Exercite isso sobre a sua vida. Sabe o que é o melhor aqui? Essas pessoas que se aproximavam de Jesus, assim como esse centurião, todas elas tinham algo em comum. Se você percebe, todas elas tinham algo em comum. Todas elas reconheciam a sua fraqueza, reconheciam que precisavam de Jesus, o Senhor, sobre toda enfermidade, e reconhecendo isso, eles se apresentavam diante de Jesus com as mãos vazias. Eu não tenho nada, Senhor, eu estou aqui, eu quero receber da tua compaixão. Eu quero receber do teu amor. Eu quero ser tocado. Eu quero ser invadido por teu amor, Senhor, por tua compaixão. A tua compaixão vai gerar mudança na minha vida. E todas as pessoas se apresentavam assim diante do Mestre. Hoje muitas pessoas se apresentam assim diante de nós. Muitas pessoas chegam diante de nós esperando ver compaixão. A criação na terra espera pela manifestação dos filhos de Deus. Logo a criação vem ao encontro dos filhos de Deus com as suas mãos vazias, esperando receber aquilo que de graça você recebeu, esperando receber a compaixão na qual você foi tocado, a misericórdia com a qual você é visitado todos os dias em que você foi visitado, naquele dia na qual o Senhor reconheceu o teu clamor, reconheceu a tua súplica, quando você levanta a sua mão e entrega a sua vida a Jesus. Quando você diz: Jesus, chega, não dá mais. Da forma como eu ando, eu não vou dar mais. Eu preciso da sua compaixão. A sua compaixão traz mudanças para a minha vida. Eu preciso ser tocado por essa compaixão. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a mim e aos meus irmãos a poder receber essas pessoas que entrarão por essas portas com as mãos estendidas. Eu preciso da ajuda. Será que a igreja do Senhor nessa terra poderá me ajudar? Será que a igreja do Senhor em Ribeirão Preto poderá me ajudar? Eu estou com as mãos vazias. Todo o orgulho já está na sola do pé. Não tem mais espaço para orgulho na minha vida. Entrarão pessoas por essa porta, como provavelmente entraram hoje aqui, com as mãos estendidas, à espera da sua atitude. Porque Jesus recebe a todos de braços abertos. Ele recebe a todos com sua compaixão. E Ele espera que nós que ficamos aqui para completar a sua missão, façam o mesmo. E para concluir esta mensagem, tudo o que o centurião esperava, tudo que o servo esperava,
era por uma ordem dada por Jesus. E então a grande fé desse homem foi mostrada. E não é para menos que Jesus ficou admirado. 1 Timóteo 1,19 diz: conservando a fé. Foi que esse homem manteve-se com a fé conservada. 1 Timóteo diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Porque alguns rejeitaram a boa consciência, alguns não conseguiram conservar a sua fé, então entra no naufrágio espiritual. Se esse romano com tão pouca instrução espiritual possuía tamanha fé na palavra de Deus, a nossa fé tem que ser muito maior. A nossa fé precisa ser muito maior. Nós temos a Bíblia inteira para estudar. Nós temos 365 dias no ano para estudar. Nós temos que ter uma vida devocional com o Mestre. Leia, ainda que seja um capítulo por dia, mas busque conhecer ao teu Senhor, na qual você vem toda semana cultuá-lo. Busque conhecer, busque ver como Ele fala, busque saber como Ele é. Nós temos a história que vem sendo escrita nesses milhares de anos a respeito da igreja. E isso serve para nos encorajar. Isso serve para nos dar ânimo. No entanto, nós não podemos ser culpados de não ter fé. Marcos 4,40: e disse-lhes: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Mateus 14,31: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Não permita que a falta de fé te alcance. A fé, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Por isso nós vemos a importância da palavra declarada. Por isso nós vemos a insistência, os testemunhos sejam declarados, os testemunhos sejam anunciados aqui nessa igreja. A cada testemunho que alguém vem aqui compartilhar o que Deus fez, você estimula a fé do teu irmão, você mexe com a fé do teu irmão. O teu irmão, ele começa a ver, se Deus fez na vida dele, Deus vai fazer na minha, Deus pode fazer na minha. Por isso não deixe de anunciar aquilo que Deus fez na tua vida. Anuncie no púlpito, anuncie na tua universidade, anuncie na tua empresa, anuncie no teu bairro, anuncie no banco, anuncie na casa de materiais de construção Zap. Aonde quer que Deus te levar, anuncie os feitos, porque a fé nos mantém durante os desafios da nossa vida. A fé nos mantém durante a adversidade da nossa vida. Assim então, a nossa oração ao Senhor deve ser: Senhor, cuidado com essa oração. Senhor, acrescenta-nos fé. Senhor, acrescenta-nos fé. Eu peço fé ao Senhor e eu sou mandado embora do meu emprego. Não queria fé? Senhor, eu tenho um compromisso, eu preciso honrar esse compromisso, Senhor. Aqui no dia 12 de novembro, às 9h44 da noite, você pediu: Senhor, acrescenta-me fé. A fé, ela é entregue pelo Senhor através de situações na qual você vai precisar demonstrar: a situação está assim, mas eu ainda permaneço fiel. A situação está contrária, mas eu ainda continuo acreditando. Deus, Ele é capaz de fazer.
Deus, Ele ainda pode todas as coisas. Deus, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai manifestar poder sobre a minha vida. Deus vai manifestar poder sobre a tua. Se você se manter posicionado, se você se manter diante da adversidade, diante da dificuldade, diante das lutas, diante dos teus familiares que insistem em dizer que você é um fanático, que você é um louco, que você é alguém que perdeu o bom senso, mas que ainda assim continua orando por aqueles que te maldizem. É esse Deus que recebe a tua oração, que gera benefício sobre a tua vida. É esse Deus que é adorado, que é cultuado através do teu posicionamento. O teu posicionamento, a tua fé engrandece o nome dele. A tua fé no teu Salvador diz para o mundo que está lá fora: existe um Deus que não precisa de morte de animais. Existe um Deus que Ele é a própria luz, não precisa de mais luz, porque a luz inteira está nele. Ele é um Deus que não precisa de sacrifícios. Ele é um Deus que precisa apenas de fé. Ele é um Deus apenas que precisa da sua oração, da sua confiança nele. Ainda se você não se apresentar dessa forma, Ele vai permanecer sendo Deus. Ele vai permanecer no seu trono, no seu mais alto e sublime trono, sendo Deus, sendo Senhor sobre todas as coisas. Quer você seja fiel, quer você não seja, Ele permanecerá sendo Deus. Por isso o Senhor nessa noite Ele te convida a direcionar palavras que tragam impacto, palavras de peso, para que você consiga refletir: quem é que está dando ouvidos às palavras que eu tenho anunciado? Será que as palavras que saem dos meus lábios, que saem da minha vida, porque o evangelismo, ele muitas vezes ele é eficiente através de atitudes. Você não precisa declarar nada, as suas atitudes já vão causar impacto, já serão palavras de impacto, palavras de peso. Tudo isso porque todos precisam ouvir. O mundo está necessitado de uma palavra que gere transformação. O mundo está necessitado de compaixão. Nós estamos vivendo dias onde o Brasil não viveu, o Brasil não viu, o Brasil não teve conhecimento de tamanha corrupção. E nós ainda temos que ter fé que esse país vai mudar. Senão você vai realmente se machucar, amaldiçoando o teu país, não vendo mudanças acontecendo. Você só vai se machucar. Vendo a tua presidente dizer que não existe corrupção sobre o país na qual nós estamos vivendo. E ainda assim, a Bíblia te orienta, seja você fiel ou não, a Bíblia te orienta a orar por tua presidente. A Bíblia te orienta a abençoar a tua presidente, a abençoar todos que fazem parte daquele partido que você está imaginando, a abençoar a todos os políticos, a abençoar a todos que estão envolvidos nessa situação, para que um dia a tua fé possa contemplar: feliz é o Brasil cujo Deus é o Senhor. Feliz é esta nação cujas dificuldades são entregues nas mãos do Senhor. Curva sua cabeça e feche seus olhos. É muito fácil trazer uma mensagem divertida, é muito fácil trazer uma mensagem recheada de histórias engraçadas. Nós temos a tendência a reagir de maneira carnal. Nós temos a tendência a nos entregarmos diante de situações como essa. Mas são momentos como estes na qual
O nosso espírito é colocado na parede. Nós somos colocados na parede. Ou existe arrependimento, ou existe mudança, ou nada vai acontecer. Ou entregamos a nossa vida a Ele, ou nada vai acontecer. Aumenta a nossa fé, Senhor. A fé que nos mantém durante os desafios, a fé que nos mantém nesse momento de tanta adversidade nesse país. Acrescenta-nos fé, Senhor. Acrescenta-nos força para manter as nossas vidas de pé, Senhor. Nessa noite, o Senhor te visitou com compaixão. Nessa noite, o Senhor vem ao encontro de muitos. Vem ao encontro de muitos para dizer: eu não estou esperando por alguém perfeito. Eu não espero por alguém sem defeitos. Eu não espero por alguém sem pecado. Eu não estou à busca de alguém sem pecado. O Senhor diz: eu estou à busca de você. A minha busca é por você. A minha busca é por sua vida rendida diante dos meus pés, diante da minha autoridade. Apenas seja humilde nessa noite a reconhecer: eu preciso do Senhor para mudar a minha vida. Eu preciso do Senhor para me conduzir por novos caminhos. Você veio aqui nessa noite, talvez pela primeira vez. Muitas vezes sem nem esperar o que é que você iria ouvir nessa noite. Mas ainda assim o Senhor, Ele te visitou. O Senhor falou contigo no teu íntimo, no teu profundo. Deus, Ele trouxe uma mensagem para você, para abrir os olhos, para despertar. Portanto, em nome de Jesus, se você nessa noite veio aqui, entrou por essa porta com as mãos vazias, entrou por essa porta esperando por mudança, a primeira mudança para que ela aconteça sobre a tua vida, para que você seja alcançado pelo Senhor, você precisa dar um passo de fé. Falamos sobre fé nesta noite. Você precisa se apresentar diante dessa situação com fé. Por isso, aí no seu lugar, eu te convido, você que quer receber a visitação do Senhor, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, levante a sua mão aí no seu lugar. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Gostaria apenas que você repetisse essa oração com fé, com a certeza de que tudo vai acontecer, de que o Senhor vai te alcançar. Aleluia. Você que levantou a sua mão, todos com os olhos fechados, você que levantou sua mão aí no seu lugar, coloque-se de pé diante dessa situação. Coloque-se de pé. Eu vou encontrar essa mudança. Essa mudança vai me visitar. Essa mudança virá. E essa mudança tem nome. Essa mudança é Jesus. Jesus, essa mudança. Se você não ficou de pé, não levantou sua mão, mas deseja convidar Jesus para entrar na tua vida, essa é a tua hora, essa é a tua oportunidade. Fique também de pé e com fé no teu coração declare essa oração, a oração que vai mudar a tua vida. Declare assim nessa noite: Pai, nesta noite eu me apresento diante do Senhor em arrependimento, pedindo perdão pelas minhas falhas, perdão pela minha forma de agir, pela minha autossuficiência. E nesta noite eu declaro que eu preciso de Ti. Nesta noite eu reconheço
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz para me salvar, para me fazer livre, e ao terceiro dia Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e hoje vivo está à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida. Por isso, escreva meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, guie os meus passos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, essas vidas que nesta noite, Pai, fizeram esta oração de todo o seu coração, com toda a sua fé. Ainda, Senhor, que essas pessoas se encontrem com uma fé pequena nesta noite, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que uma oração direcionada, Pai, ó Senhor, a Ti, o Senhor não a despreza, o Senhor a recebe, e fazem então, Senhor, morada sobre a vida dos meus irmãos nesta noite. E assim, ó Pai, faça, Senhor, o Teu querer, guarda a cada um. Nós Te pedimos nesta noite como igreja, Senhor, como igreja, Pai, nós queremos então, ó Pai, saudar, ó Deus, ó Pai, o arrependimento que aconteceu aqui nesta noite, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Coloque-se de pé no seu lugar.